pessoal, estamos aqui de volta com o Filomena Legalmente Digital e hoje nós vamos falar sobre marca, mas vamos falar de uma forma diferente. O que é que está por trás da marca, o que é que a marca faz, né? O invisível, o que é que acontece por trás para aquela marca crescer e ficar forte no mercado. E para isso eu trouxe uma pessoa muito especial, a minha amiga Nanda Abreu, que é consultora financeira. Ela é sócia da Realize Bem e ela é uma expert no assunto quando a gente precisa falar sobre planejamento financeiro. Nanda Abreu, tudo bom, querida? Tudo ótimo, Filomena. Eu agradeço pelo convite de estar aqui, por a gente falar sobre esse tema tão importante, né? Que é falar sobre o valor da marca. Ele está muito além da imagem. Tem um mundo invisível por trás da marca que a gente não vê, lógico que é invisível, Sim, mas que é super importante para que essa marca ela floresça e brilhe no mercado, não é isso? exatamente. Que dê sustentação. Mas antes da gente falar propriamente sobre o tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Realize Bem, como é a sua forma de trabalhar à frente da Realize Bem. Eu sei que você tem uma mentoria maravilhosa, né, sobre questão de finanças. Fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Eu sou Nanda Abreu, né, como já foi apresentado. Eu tenho uma empresa que se chama Realize Bem, e o que é que nós fazemos? Nós assessoramos tanto pessoas quanto empresas que desejam se organizar e se planejar financeiramente. Então, a gente tem vários tipos de serviços, tanto voltados para a organização pessoal como do seu negócio, né? Temos mentoria, temos consulta financeira, temos consultoria empresarial, cursos e palestras, tudo de acordo com o que realmente o nosso público, o nosso cliente deseja, né? Então, o nosso trabalho ele é bem personalizado de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Muito bom. Nanda, me diz aí para ti, quais são essas bases invisíveis que estão por trás de uma marca de sucesso? O que é que tu considera como base? Olha, Filomena, tem várias questões, né? Às vezes a gente vê uma marca, né? A imagem dela ela já nos transmite muita coisa. E muitas vezes a gente não entende o que é que está por trás, que é justamente o que dá sustentação àquela marca, que é o que gera valor. Então, existe toda uma estrutura por trás. Existe um jurídico, existe um financeiro, existe pessoas, né, que estão por trás, existe uma série de investimentos, existem muitas tomadas de decisões, planejamento. Então, tem muita coisa por trás que não é visível e que geram realmente muito valor a uma marca e que dá sustentação. Eu também acredito. Eu acredito que tanto a questão do seu planejamento financeiro, contábil, jurídico, inclusive de marketing, são áreas importantes na estruturação de um negócio de sucesso, se não resta dúvida, Sim. né? Mas, Nanda, tu, como consultora, como tua experiência no mercado, dá para perceber aquela marca que parece forte, mas na verdade ela está desestruturada? Sim, principalmente aquela marca que ela comunica uma coisa, mas é vivido outra, né? E a gente sabe que no mundo de redes sociais existe muita incoerência entre o que se vê e o que realmente se vive, né? Então a gente vê às vezes algumas denúncias, né? Algumas notícias, algumas reclamações, né? Que muitas vezes tem marcas que elas vendem, parece que é tudo mil maravilhas, mas quando a gente entra no Reclame Aqui, tem uma série de reclamações. Às vezes são os colaboradores, não só os clientes, né? São fornecedores. Então, assim, quando se compra uma marca, né? É muito importante você ver o que é que está por trás dela. E isso, se você for atrás, você encontra. Tu acredita que o dono da marca, o que passa com o dono, com a estrutura financeira até mesmo do dono da marca, da pessoa física, pode ter reflexo na pessoa jurídica? Completamente. Completamente. Eu costumo dizer que, na maioria, né, das empresas, ela é muito reflexo do dono ou dos donos, dos sócios, né? Então, a empresa, ela reflete muito a sua gestão. Então, se um dono, né, se um gestor, ele é organizado, ele se planeja, provavelmente a empresa vai ser uma empresa organizada, né? Uma empresa que se planeja,
uma pessoa que é metódica, que toma, né, gosta de tomar decisões embasadas, bem pensadas, ou então o contrário, é um dono que ele é impossível, ele é desorganizado, então muitas vezes isso acaba que afetando a empresa. Então, a empresa ela reflete muito, né, o que os donos realmente são ou os seus gestores, né, dependendo do tamanho da empresa. Então, eu vejo que a marca ela tem muita conexão com aquela pessoa que faz a sua gestão, muita mesmo. Não só sobre o aspecto financeiro, né? Mas a gente vê também sobre o aspecto jurídico. Geralmente, quando você pega uma empresa que ela está desestruturada ou passando por um processo de desestruturação, está naquela busca de querer se organizar, geralmente ela também não vai ter um jurídico bem estruturado, ou às vezes ela nem tem. Exato. Também porque ela só vê o jurídico como um bombeiro, pagar incêndio. Então, ele não pensou o negócio dele, a marca dele sobre o aspecto jurídico. Ele simplesmente se lançou. E aí, muitas vezes, combinado com a desestruturação, a desorganização financeira, vem os grandes problemas que têm reflexos jurídicos também. Exatamente. Tem muitas empresas que elas realmente atuam para apagar incêndio, né? Não tem planejamento de nada, nem do jurídico, nem financeiro, nem de marketing. Muitas delas têm várias decisões que são tomadas mesmo no calor da emoção, na impulsividade, né? Sem ter realmente essas bases muito firmes. E aí é onde está a questão, porque nessas decisões, muitas vezes precipitadas, sem planejamento e sem o suporte, né, de profissionais especializados que realmente conseguem lhe ajudar na tomada de decisão, isso muito proporciona a tomada de decisões erradas e a prejudicar o andamento da empresa, né? Muitas vezes chegando até a falência. Eu acredito até que quando a pessoa está desestruturada, até por uma questão emocional, tomar decisões sobre o aspecto, um suporte só do aspecto emocional geralmente são decisões equivocadas. Sim, Porque não coloca em prática o que a racionalidade deveria viver ali. exato. Me diz uma coisa, Nanda, tu tem como dar assim, um exemplo, lógico, sem citar nomes, porque tem a questão da ética, de situações em que você teve que abordar a empresa sobre o aspecto da pessoa física para a jurídica ou vice-versa, nessa organização financeira? Ah, tem vários casos, né? Tem alguns casos que aí, como você falou, né, é muito confidencial, mas que se mistura, né, o que é da empresa, o que é da pessoa física, muitas vezes não sabe nem se o negócio realmente está dando um bom resultado, né, e quando tem essa mistura, né, do que é pessoa jurídica e física, aí vira aquela bagunça, muitas vezes o sócio, ele toma mais dinheiro da empresa do que realmente deveria, às vezes faz investimentos maiores do que o que realmente deveria, né? Às vezes tem algumas, vamos investir, a gente precisa investir em inovação tecnológica, comprar equipamentos, e aí faz esse investimento sem analisar qual é o retorno daquele investimento, quanto tempo vai se pagar, quanto é que vai ser essa parcela, se essa parcela realmente ela cabe dentro do orçamento da empresa, do negócio. É um passo maior do que a perna. Isso, exatamente. Então, assim, tem muitos casos de clientes que o fator de virada de chave, isto é, a empresa estava super bem e de repente passou a ficar com dificuldade financeira depois de um investimento, Eu porque não se acredito. planejou bem. E eu vou dizer mais, viu? Ser amiga da Nanda é um aprendizado constante. Até quando eu vou fazer algum tipo de investimento, assim, o que que a Nanda diria sobre isso aqui? Aí eu já penso, já começo a pensar diferente, ponderar coisas que talvez eu não ponderasse tanto de ouvir falar, a gente Sim. começa a passar por uma reeducação financeira. Porque, de alguma forma, não sei, a nossa sociedade, pelo menos no Brasil, a gente não tem essa educação financeira nas escolas, agora que está começando a iniciar esse processo de educar as crianças, a gente não é educada para poder trabalhar dessa forma. Você pode realmente dar um passo à frente porque você não teve esse tipo de visão de mundo, né? Então, eu acho muito interessante. E falando nisso, a gente tem até um projeto junto sobre a questão do superendividamento, lógico, de pessoa física. Sim. Eu fico imaginando, lógico, pessoa jurídica tem os pedidos de recuperação judicial, que é uma coisa similar, né? Sim. E quando está nesse meio, tem como recuperar, Amanda? Tem estrutura? Tem, sempre, né? Assim, tudo que é relacionado a dinheiro, Uhum. geralmente tem solução.
quase 100% do caso. Agora, a solução ela envolve uma série de medidas, Sacrifício, né? Não há crescimento, né? sacrifícios, abrir mão de algumas coisas, né, para ganhar outras. E aí é um processo. E para dar certo, precisa passar por esse processo. Precisa. E a questão é que nem todo mundo está disposto. A gente pode até falar de algumas medidas, né? No jurídico, uma das formas da gente rever a questão do custo é fazer a revisão dos contratos que existem na empresa, com fornecedores, com Importantíssimo. clientes, Uhum. rever, cada vez tem contrato ali com cliente que não é renovado há muito tempo e está com o mesmo valor defasado. O Exatamente. fornecedor está superfaturando aquele produto que você poderia comprar mais barato em outro local. Isso. Às As vezes práticas, né, de mercado que exatamente, né? naquela época fazia sentido, mas que agora não faz mais. Então, todo é. É, Assim como faz na pessoa física, quando tu fez naquele nosso cliente que tu também, faz, vai olhando o que é que sim, cabe, qual é o juro, se é compatível, se não é. exatamente, porque assim, quando a gente fala de planejamento financeiro, na verdade a gente fala de planejamento, porque no final impacta nas finanças, mas tem Sim, muitas coisas, né, que precisam ser feitas que englobam isso daí, que não dá para fazer sozinho que também, não né? é Acho que na pessoa difícil. jurídica você tem que ter o comprometimento de toda a equipe, assim como na pessoa física de toda a Sim, família, porque não dá para um só mover, tentar mover o moinho sem ajuda. exato. E assim, a gente sabe que hoje em dia é uma correria, né? A vida de todo mundo. Sim, E quem empreende? Aí é que é mesmo, né? Muita correria. Então, se você quiser dar conta de tudo sozinha ou sozinho, né? Fica tudo muito pesado. Então, sim. já é muita coisa para você dar conta. Então, pedir assessoria, pedir ajuda, né? De profissionais que são especializados para te ajudar a tomar uma melhor decisão, isso faz muito sentido, é muito importante. E Nanda, próximo ano a gente tem um fato super importante, né, sobre o aspecto do bolso, que é a reforma tributária. A reforma tributária ela está gritando, batendo na porta, muita coisa vai mudar. E dependendo da forma como você se classifica, pode ser uma tributação mais pesada, né? Então, assim, hoje você tem que ter um cuidado a mais para não falar a frase que tu falou uma vez no teu pitch, né? Quando chegar em outubro, que show da Xuxa é esse, que nada deu certo. Como fazer um bom planejamento financeiro para aquela empresa, para aquele empresário, para o ano que vai começar. Esse final de ano, para a virada do ano, é um momento realmente importante para se fazer isso, para repensar a finança, a forma de lidar com o dinheiro. Como é que tu vê essa época do ano? Sim. Eu vejo que esse último trimestre, né, todo último trimestre Sim, do ano é um momento realmente de reflexão, né? Conseguimos atingir aquilo que nós queremos, que, né, que nós projetamos, que tivemos como meta ao longo do ano, as coisas estão indo bem, de acordo com o que a gente esperava, e de ponderar quais foram as lições aprendidas, o que é que está dando certo, o que é que não está dando certo. Porque esse planejamento para o próximo ano ele tem que ser feito antes do ano começar, né? Porque começar um ano para começar a se planejar, então você já queimou na largada, é o primeiro erro. né? Janeiro tá aí, então Está janeiro batendo na porta. tem que ser planejado antes. Então, esse último trimestre, né, o quarto trimestre do ano, sempre é um ano para rever o que é que está funcionando bem, o que é que não está funcionando bem, e o que é que se deseja para o próximo ano, né? De fazer o orçamento, de ver exatamente quais são as metas para o próximo ano. E isso eu digo que não é só do negócio, né? Negócio e pessoal, Pessoal, né? Porque planejar é pensar antes de agir. Então, se você deseja conquistar, realizar alguma coisa no próximo ano, então é importante saber exatamente o que é que se deseja e o que é que precisa ser feito para aquilo se realizar. boa, Nanda, mas assim, o que é que tu vê como assim, piores erros que chega em setembro e outubro, como tu fala, que show da Xuxa é esse, eu planejei, mas não aconteceu nada. Qual é o caminho, qual é o erro no meio do caminho que as coisas realmente não acontecem? Todo final do ano a pessoa faz a reflexão, vou melhorar, vou progredir, eu errei nisso, acertei nisso, em tese planeja e a coisa não dá certo. Então, o que acontece muitas vezes é que chega final do ano, vê que não conseguiu, Ah, e ao invés de tentar mudar, muitas pessoas desistem e dizem assim: ó, o ano não foi bom mesmo, então vamos lá terminar o ano. Eu penso nisso só no próximo vai melhorar.
E aí chega Black Friday, Natal, confraternização, Tributo, e imposto. aí, tipo, já pisou na jaca e vai pisar até o final do ano, e entrega nas mãos, né, de Deus e deixa para pensar só no próximo ano. E aí só piora. Aí chega o mês de janeiro, Ai, com as contas lá em cima, tudo no aí vem o vermelho. desespero. Então, assim, é uma coisa que é um ciclo, né, que acontece todos os anos. E se a pessoa realmente ela não mudar a forma como ela lida, né, com a sua vida, com seus projetos, se continuar fazendo as mesmas coisas, todo ano vai ser do mesmo jeito, entendeu? Então, vai ser frustrante chegar no final do ano, ver que tudo aquilo que você buscava realizar não deu certo. E aí, quando chega no outro, acontece a mesma coisa, e no outro, e no outro. Então, É, precisa ter eu, essa eu, mudança. eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu digo assim, não tem como você ter resultados diferentes se você não faz coisas diferentes, se você não age diferente, você não muda o seu olhar para aquilo que não está dando, né? Você vai repetir o erro. E as coisas não vão mudar porque você quer que mude. Se você não começar a implementar outra fórmula, outra técnica. Tem que agir com intenção, tem que se colocar em ação, né? Esperar simplesmente as coisas acontecerem, né? Aí fica mais difícil, né? E não e planejar e não seguir a execução. Qual é o fim realmente para aquela empresa e para aquela pessoa? Quais são os reflexos que você mais vê no seu consultório, no seu escritório, quando as pessoas chegam? O planejamento, né, seja para o negócio, seja pessoal, ele é um norte, ele é uma direção. Ele tem que ser executado 100% para dar certo? Não necessariamente, né? Ele é uma rota, ela é uma direção, e lógico, a vida, ela não é linear. As coisas vão acontecendo e a gente vai tendo que ajustar aquele planejamento, ajustar a rota, né? Mas o principal é não desistir, né, de seguir aquele plano, porque o objetivo ele existe, né? Se ele foi elencado, se ele foi escolhido, é porque existe esse desejo de alcançar aquilo ali. Agora, o caminho ele pode se ajustar ao longo, né? E aí é importante o quê? Fazer o acompanhamento, ver o que é que foi planejado, ver o que é que está sendo executado e fazer os ajustes que sejam necessários. Isso faz parte do processo. E nada, por que que tem empresas que faturam tanto, mas têm prejuízo? Assim, né? Você acha que tem uma venda grande, mas não consegue sair do sufoco? É uma questão de precificação, de estrutura, ou porque gasta mais do que o que ganha? O que é que pega realmente? Pode ser tudo isso e mais um pouco, né? Então, assim, cada empresa tem a sua realidade. Faturar muito não significa que a empresa está saudável de forma alguma, né? Isso tanto para a pessoa jurídica quanto pessoa física, né? A gente sabe que tem pessoas que ganham um valor muito alto, uma renda alta, mas no final não cobre todas as despesas, né? Muitas delas estão endividadas. Então, não é sobre o que se fatura e o que se ganha, é a forma como você faz a gestão desse Tudo dinheiro, do fica, né? tudo. E aí pode ser precificação, pode ser que realmente o custo para vender aquele produto, vender aquele serviço, ele esteja mal precificado. Pode ser realmente que não só do custo, mas a estrutura administrativa está pesada. Pode ser a retirada de prolabore do sócio, ou então as distribuições de lucro. Pode ser uma série de fatores, né? Pode ser que realmente a empresa tenha se endividado para ter aquele faturamento, e aí o custo financeiro está muito alto, Uma decisão equivocada. uma decisão equivocada, né? Foi fazer uma reforma, um investimento, e foi maior do que o retorno que está dando. Então, assim, pode ser inúmeras razões. Nanda, e a questão dos contratos, rever os contratos já existentes e reformular eles, você acha que ajuda nessa questão de você melhorar a tua performance durante o próximo ano, né, como projeto? Sim, é muito importante, né? Às vezes, tem empresas que elas mantêm já aquele padrão de contrato há muitos anos, né? Seja com os clientes, ou seja com fornecedores, e muitas vezes a realidade mudou e o mercado também mudou e precisa ser feito alguns ajustes, inclusive ajustes de reequilíbrio financeiro, De porque de alinhamentos, né? alinhamentos, né? Pode ser que aquele
serviço, o produto que esteja sendo fornecido, né, realmente esteja desatualizado, e aí precise realmente fazer uma revisão dos contratos, né, para ter esse reequilíbrio financeiro que fique bom para ambas as partes, né? Então, boa medida para tentar ajustar as contas, é primeiro um dos passos mais importantes é você reavaliar os contratos que já existem dentro Sim, da empresa, né? com certeza. E aí o jurídico, ele é fundamental nesse passo, né? Que é justamente porque vai haver uma renegociação daqueles Com certeza. contratos, né? Uma reavaliação, para ver a segurança, né? Daquilo que está sendo acordado entre as partes. Então, esse é um ponto importantíssimo. Não só os contratos com fornecedor, a gente falou de fornecedor, mas empréstimos com clientes, né? A gente vê os financiamentos, que vê os bancos, eles de alguma forma, às vezes eles deixam uma porta aberta para renegociar, a gente Sim. pode tentar alguma coisa que consegue já dar uma melhorada, né? Exatamente. Então, revisão contratual, ela é fundamental nesse processo. E a reforma tributária, realidade. Então, quando tu está fazendo agora os projetos para os teus clientes de financiamento para o ano de 2026, como você já aborda a questão da reforma tributária nessa programação para 2026? A reforma, ela realmente vem com muitas mudanças, não só com relação à carga tributária, principalmente para o segmento de serviços, vem com muitas mudanças. Mas, assim, se antes a gestão financeira era importante, com a reforma tributária, ela fica 3, 5, 10 vezes mais importante do que antes. Porque os tributos, eles vão ser descontados no pagamento. Tem uma cadeia de consumo que ele tem que observar para não pagar duas vezes, né? Na verdade, quando o cliente fizer o pagamento, né, para o seu fornecedor, o fornecedor já vai receber líquido dos impostos. Então, Sim. aquela questão de ser repassado o imposto, né, retido, vamos dizer assim, do cliente para o fisco, né, isso aí vai mudar. Então, precisa realmente ter uma boa gestão de caixa, né? Uma gestão financeira para que isso não impacte, né? Porque realmente os impostos eles vão ser pagos de imediato, né? Então precisa ter essa organização. E além disso, a questão da regularização da empresa, né? Emissão de notas fiscais, emissão de realmente as transações, né, que refletem nos bancos estarem alinhados com a movimentação da empresa. Então, isso daí realmente requer uma atenção maior do que o que se vinha fazendo até então. Eu acho que até a questão da adequação relacionada a você ser simples ou não, optante pelo Simples Nacional ou não, porque tem um reflexo direto na carga tributária no próximo ano, né? O tipo de sociedade que você tem. É importante, sim, você ter um bom planejamento financeiro, se cercar de um bom contador, pegar uma boa orientação jurídica, que no próximo ano o bolso não pese um pouquinho além, né? Exatamente. Então, assim, são mudanças, né? São muitas mudanças que virão, mas se você tiver bem assessorado de profissionais que entendam essas mudanças e o que é que realmente precisa ser feito, né, para a sua empresa continuar saudável, isso daí realmente vai ser passado como muitas outras coisas, né, que aconteceram ao longo desses anos O ser e humano é que adaptável. sobrevivemos. Somos adaptáveis, Somos né? adaptáveis. Temos que nos adaptar às dificuldades que vêm por aí. Mas a assessoria ela é fundamental para que essa dor da mudança ela aconteça de uma forma mais tranquila. Principalmente se a pessoa já não está com as contas muito boas, né? Está um 2025 apertado ou no vermelho, você vai começar um 2026 com mais essa dificuldade que é enfrentar a reforma tributária que vem por aí. Exatamente. E a atenção redobrada. Muito bom. E Nanda, e me diz uma coisa, é verdade que a gente vai ter um evento aí? Vamos! Falar desse evento maravilhoso aí que vai ter? Vamos sim! Contem um pouquinho do nosso evento para o pessoal de casa. Então, nós vamos promover um evento, né? Nanda Abreu, Filomena Maciel e Mônica Vieira, dia 14 de novembro, Coriolano. lá na Forneria Coriolano,
às 11h30, né? A gente vai promover o evento Viva a Sua Marca, Planeje Seu 2026. Então, é um evento, assim, incrível, né? Para quem realmente quer fortalecer mais a sua marca, se também trabalhar, né, desenvolver a sua reputação, se planejar, não só financeiramente, mas estrategicamente, né, como um Sim, todo, marketing, jurídico, financeiro e outras questões para 2026, que seja realmente um ano próspero, né? próspero, diferenciado e muito consistente com o que se deseja, né? Com o propósito da sua marca. É a questão do agir com intenção. Então, vai ser incrível. Vai, porque reputação, né? A reputação é a grande riqueza de qualquer empresa, é você ter uma boa Sim. reputação. E para você ter uma reputação, precisa se cercar de profissionais realmente que te ajudem a alavancar. Então, esse momento vai ser muito bacana. Para você que quer começar a fazer um planejamento para 2026 realmente eficiente, a gente vai dar uma abordagem praticamente 360 graus, vamos trabalhar com marketing, vai ter a questão do planejamento financeiro, vamos dar também um planejamento jurídico para você começar um ano bem estruturado e que seja assim um sucesso total. Exatamente, porque por trás de uma marca de valor tem toda uma sustentação. É possível. Isso é toda sustentação. E a gente vai trabalhar nisso, né? Tanto no propósito como nessa sustentação que é necessária para gerar valor à marca e dar sustentabilidade, continuidade a ela. Então vai ser incrível. Não, vai ser um prazer estar com essas mulheres incríveis. Inclusive, Mônica Vieira foi, acho que a nossa segunda ou foi a quarta convidada do podcast. Ela falou aqui sobre marketing, sobre não influência. Então, ela é uma pessoa muito capacitada para falar sobre marketing. Sim, é referência. Vamos falar, vai ter Nanda Abreu lá no financeiro, essa pessoa que já é mentora, é maravilhosa ela. Eu também vou estar lá com o jurídico, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de estruturar, revisar esses contratos. O contrato é super importante para a estruturação de qualquer negócio, não é um burocracia à toa. Então, vai ser muito bacana esse momento para a gente trocar experiência com os empresários que vão estar nesse momento, né? Exatamente. Vai ser uma conexão assim incrível e vai ser lindo, na Vai. verdade, né? Vai ser um momento realmente de rever, né, tudo Vai. aquilo que está sendo executado hoje, da gente refletir sobre algumas questões e fazer um 2026 diferente, né? Com certeza, mas Nanda, Melhor. aqui eu sinto todo mundo quando vem aqui tem que dar pelo menos 3 dicas para o pessoal de casa. E eu quero 3 dicas de como começar o 2026 com o pé direito relacionado a finanças. Vamos lá, 3 dicas, 3 dicas, pelo menos, hein? pelo menos. Eu dei várias aqui, né? Mas a Ao gente vai longo... ter o fechamento aqui para as 3 dicas assim, vou começar 2026, quero começar o ano com o pé direito e não quero ser aquele que show da Xuxés do mesmo ano que tu fala, eu quero chegar no final do ano, minha meta, eu tracei meta, eu cumpri meta e tá tudo bem. Perfeito. Primeira dica é você fazer uma avaliação. O que é que realmente está funcionando e o que é que não está funcionando? Você está satisfeito com a sua vida financeira agora? Então, o primeiro ponto é você fazer essa reflexão. O segundo, o que é que você deseja alcançar para 2026? Quais são os seus objetivos? O que é prioridade para você? É muito importante você ter essa clareza. E o terceiro é planejar, se organizar. Como é que eu estou hoje e o que é que eu preciso fazer para organizar para chegar nos meus objetivos? Então, é super importante refletir, olhar para dentro. Segundo, fazer, identificar o que é importante, o que é prioridade para você. E o terceiro, colocar a mão na massa. Executar o que está planejado. Executar o seu plano. Com isso daqui, pode ter certeza que Vai ser 2026 vai ser sucesso. Vai ser muito melhor. Muito bom, Nanda. Foi um prazer te receber aqui no podcast. Espero que o pessoal de casa tenha gostado e que os empresários compareçam a esse evento maravilhoso no dia 14 de novembro, lá na Poniaria Coreolano, às 11h30, com Nanda Abreu, Mônica Vieira e Filomena Maciel. E para vocês que estão de casa, curtam bastante, compartilhe esse podcast com os amigos, se inscreva e até a próxima.